brincante pode fazer brincadeiras de competição com crianças? Qual é a diferença entre competição e competitividade? Será que eu e o Thiago fomos competitivos na infância? O que será que isso influenciou em quem a gente é hoje? Está começando o nosso Pod Brincadeiras a Ah! Vapor para a gente falar do tema competição e competitividade. E eu sou a Iris, mentora do Profissão Brincante, e quem compartilha comigo esse podcast é o meu amigo pessoal, Thiago Agar, artista e brincante, e uma das pessoas mais iluminadas que eu conheço, que onde passa deixa tudo brilhante, tudo mais alegre, Hum, e por isso eu fico tão feliz de compartilhar essas reflexões que movimentam a gente, né? Porque a gente sempre reflete, a gente sempre pensa, sempre observa o que pode ser mudado, o que a gente está fazendo, a gente critica, e, enfim, a gente vai para frente. E essas questões sobre a infância e o brincar são as questões que a gente traz aqui neste podcast. Ai, amiga, a gente vai para frente, a gente viaja, a gente vai entrando nos assuntos, vai atravessando tudo, e eu também fico muito feliz de compartilhar tudo isso com você, minha amiga. Ai, que lindo, que lindo. Só na diagonal. Só E na ontem foi muito diagonal. legal que a gente fez uns recortes, né, de algumas lives que nós já gravamos para poder colocar também, para quem não pôde assistir, Uhum. assistir os melhores momentos e falar assim, eu realmente deveria ter assistido, eu não vou mais perder os podcasts. Nossa, perfeito. Até eu mesmo, quando eu tava vendo lá, eu vi o recorte e falei, nossa, a gente já falou sobre isso, né? Porque é tanta coisa que a gente vai trocando na live, né, mana? Que é muito Demais. legal relembrar. Mas bora lá para as perguntas? Começar, recomeçar aqui? Vamos sim, que esse tema vai ferver hoje. Então já vamos ferver, amiga. Ó, já vou te lançar uma braba. Tem diferença entre competição e competitividade? Porque são palavras diferentes, né? E como palavras diferentes, todos vão ter seu uso diferente. E aí, Uhum, sim, tem pessoas, né, que são preparadoras, coachings, que são, uhum, enfim, estudiosos, que vão falar sobre essa diferença da competição e da competitividade num nível mais profundo. Mas, para mim, a diferença está muito no lugar da palavra em si. Então, por exemplo, uhum, essa aqui é uma competição, vai acontecer uma competição de xadrez, uma competição de futebol. Então é o ato por si só, né? É a competição. E a competitividade é uma característica. Então eu vou uhum, incentivar a competitividade da empresa. Eu vou trabalhar a competitividade, a característica de competitividade das crianças. E aí aham, isso por si só faz ser diferente, né? São uma característica, o outro é o acontecimento, né? Mas, como eu disse, né, que alguns estudiosos refletem sobre, eles chamam a atenção sobre o fato de que talvez a competição seja uma característica de excesso da competitividade, ou seja, a competitividade é algo a se incentivar, e se você está trabalhando isso em excesso, se você está colocando não, tudo, né, muito a sério e acabando gerando um ambiente de tensão, né, de tá ali desconfortável com o outro, isso se torna uma competição. Ou seja, uhum, colocou a competição num lugar não saudável. E eu não sei se eu uhum, concordo muito com isso, assim, porque eu acho que não tem, uma coisa não tem a ver com a outra, né? Eu aham, acho que a competição ela pode sim ser saudável, assim como qualquer uma ação, né? Qualquer um acontecimento, qualquer um sentimento, emoção, tudo que uhum, está em desequilíbrio vai deixar de ser saudável. Não quer dizer uhum, que ele não possa estar em equilíbrio, né? Então, a competição, sim, é uma palavra que, para mim, ao meu ver, ela pode estar em equilíbrio. O que uhum. você pensa disso? Eu viajei demais? Fez Não, sentido para você? tá fazendo sentido. E, tipo assim, tá fazendo sentido e eu tô aqui super observando e escutando tudo porque são coisas que eu nunca parei tanto para pensar assim sobre essa diferença dessas palavras, o que que uma pode carregar e a outra não. Porque quando eu penso, eu nunca pensei, por exemplo, que, sei lá, a competição seria esse excesso da competitividade, por exemplo, sabe? Que uma coisa é Uhum. uma coisa, porque para mim é isso, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Por exemplo, uma competição pode ter uma competição com pessoas que não são competitivas, por exemplo. Não é? Sim, pode demais. E aí a competitividade, ela pode ser realmente, você falou isso assim, que é uma característica. Eu penso muito nesse sentido assim, uma E pessoa competitiva.
E aí a competitividade ela também vem muito usada nesse ambiente das empresas, do empreendedorismo, né? Da competitividade do mercado, Uhum. do olhar para o concorrente e estar sempre em ação. E aí, inclusive, essas pessoas que estudam, né, o empreendedorismo, inclusive eu também estudo isso aqui, porque é uma das coisas que a gente aborda aqui na Profissão Brincante, mas tudo isso que vem como a competitividade é o que coloca a gente em movimento, ou seja, Uhum. é por ter alguém que compete com você que você vai estar sempre querendo melhorar, né? E isso é Aham. saudável, né? Por ter Uhum. alguém que te desafia, ter o outro que te desafia. Só que aí a gente também mais pra frente vai falar dos tipos de competição, porque a gente não precisa Sim. só de competir com o outro, né? Uhum. É, não, E, é. Eu nem vou entrar, porque o que eu ia falar é mais pra frente. Uhum. e mesmo nesse ambiente de, por exemplo, a competitividade da empresa, mesmo assim, a gente ainda pode encarar um desequilíbrio. Ou seja, as pessoas falam, a palavra competição que remete a esse desequilíbrio, mas a competitividade também pode remeter a esse Com desequilíbrio se certeza. ela for em excesso. Uhum. Assim como tudo, né? Assim como a angústia, a alegria, a euforia, na verdade, né? A euforia em excesso, Uhum. sei lá, a ansiedade em excesso. Tudo em excesso vai trazer um desequilíbrio. Eu acho que tá nesse lugar. Eu faço essa visão bem simples. Eu não gosto de colocar as palavras numa caixinha de essa aqui significa que tá em desequilíbrio, essa aqui significa que o que a gente É. tem que almejar é ela, né? Uhum. Então, nesse nosso lugar, eu gosto de usar as duas palavras e diferenciar elas nesse sentido. A competição é o acontecimento e a competitividade é a característica a ser desenvolvida com as crianças, na Uhum. gente, nas Uhum. empresas e tudo mais. Sim, e pensar que, tipo assim, tanto os outros sentimentos aí que você estava dando exemplo, tipo a euforia, a alegria, qualquer sentimento, ele também ele é transitório, né? Quer dizer, ele vai passando, ele não é estanque, ele não existe só. E aí eu penso que a competitividade, por exemplo, ela também pode ser um pouco nesse sentido, assim. Eu posso ter sido muito mais competitivo há 10 anos atrás, quando eu era criança, do que, por exemplo, agora, ou vice-versa, sabe? E aí Uhum. isso vai entrar no que você está falando. Quais são os tipos, né? Pode ser que eu era competitivo na época de quando eu era criança em algumas brincadeiras e tal, mas agora eu sou competitivo em outro âmbito que não é a brincadeira, né? Isso é muito viagem, assim, de pegar. E tem também o que cada um vivenciou, né, Tiago? Assim, por exemplo, eu tive uma infância onde talvez os meus pais, ou talvez a escola que eu estudei, ou os meus Uhum. primos, os meus irmãos, me incentivaram muito esse ambiente da competitividade, né, do Hum. ganhar, É. ou mesmo não o ganhar, mas o competir, né? Então, eu venci muitos esportes Uhum. coletivos. Eu sou apaixonado pelo time do Cruzeiro. Então, nossa, É. eu gosto, assim, amo meus amigos, mas se falou mal do Cruzeiro, vou ficar nervoso, porque é É. competitivo, né? O desejo de ganhar, o desejo de ir além, né? Nesse Uhum. sentido. Nossa, total. Eu lembro que nesse sentido de times, né, amiga? Eu já torci para 3 times diferentes. De futebol, Eu conta pra gente comecei, essa curiosidade. eu comecei, eu comecei com o Cruzeiro, aí eu fui cruzeirense, mas eu mal sabia sei lá, velho. A maioria da minha família era e eu fui entrando na onda. Aí depois eu falei assim, não, para, eu vou torcer pro Corinthians. E aí eu fui pro Corinthians e tal. Aí depois, lá na frente, eu descobri que Corinthians não era de Minas. Aí passou, eu falei, ah, não, então eu tô errado. Aí eu fui e voltei, e aí fui pro Atlético. Aí fiquei no Atlético um tempão, assim, de ficar emocionado com o jogo, com os jogos. Na época da Libertadores, eu não, tava super empenhado. Aí depois eu larguei mão também, não quis saber mais não. Sério, velho, muito ruim. Muito bom, muito bom. Foi muito legal, porque você Ai, falou muito ruim, eu falei é, muito bom. muito ruim, muito bom, é isso. Não foi combinado. É isso, gente, sobre a competição. Muito ruim, muito Ai, bom. muito Depende, né? ruim, muito Depende de bom, como que você tá depende aí. levando isso. Exato. Ai, gente, deixa eu ver É, aqui. é Não, sobre pode ir, pode ir. isso, né, amigo? Uhum. Porque
a gente fala disso, né? E a gente fala como se fosse uma característica proibida de se trabalhar com as crianças, né? Você não pode trabalhar com competição com as crianças. A Uhum, competitividade, na onde a gente tem que trabalhar, jogos de equipe que são colaborativos, é sobre colaboração e não uhum, competição. Ei, uhum. gente, bom dia para quem tá entrando aí. E o que, que você acha disso, amigo? Eu que vou te fazer a pergunta, antes da gente falar sobre, o que, que você acha? Pode ou não pode? Ter brincadeiras competitivas? É. O que, que Amiga, eu vocês acho que acham, gente? sim. Quem tá lendo aí? Vocês acham que a gente pode trabalhar competição com as crianças? Vocês acham que é melhor? Não, vamos trabalhar colaboração. Eu vou dar minha opinião, então, já de uma vez. Eu Vai? acho que eu acho que é possível trabalhar, inclusive já trabalhei de uma forma super massa com crianças a competição e tudo mais, e também porque é interessante trabalhar quando o grupo ou a pessoa perde, a criança perde, sabe? E aí eu acho que entra nesse sentido, tipo assim, que é muito massa de você lidar, de você, né, até ensinar ali naquele momento, ouvir aquela criança que perdeu, ficou chateada e tal, e explicar, colocar uma nova perspectiva para aquele momento. E mais aí também entra numa competição que eu até dei essa fala na última live, que é quando não tem a premiação, né? Porque aí é outro passo da Ah, competição. verdade, a premiação. Você A falou disso. premiação, né? Isso é tão distante de mim, na verdade, que eu nem lembro da premiação. Se tiver... Exato, né? E E aí aí, você acha que a premiação é uma coisa que não deveria acontecer? ô, amiga, eu acho que não, assim, sabe? Porque aí eu acho que gera uma outra perspectiva, assim, da competição, sabe? Aí a criança realmente vai olhar ali para aquela outra criança ganhando, tipo assim, ah, uma lembrancinha, um presente, não sei o quê. E isso vai gerar um outro tipo de sentimento a ela, pelo menos quando eu percebi, sabe? Já percebi, assim, quando tiveram premiações. O que eu já percebi também, algumas pessoas, assim, trabalhando com premiações em competição, é que elas davam para o grupo que vencia é, o prêmio e tal, mas não deixava também de dar para o outro grupo que tinha perdido, entendeu? E aí Uhum. isso é um outro passo, mas eu não gosto de premiação, assim, eu acho que não é legal. Duas coisas diferentes, né? A competição e a premiação. Uhum, Para mim, opiniões técnicas, que eu sempre trabalho muito essa perspectiva. A competição, ela não só pode, como eu acho muito interessante que a gente, enquanto brincante, trabalhe com ela. uhum, Por quê? Porque a competição, ela vai fazer com que a criança acesse diferentes emoções, uhum, incluindo a emoção da frustração, exato. a emoção do eu não consegui. Que, Uhum, lógico, não é para ser um sentimento em excesso. Não é para ficar frustrando. Ninguém tá. A gente brincante, a gente não tem o objetivo de frustrar. Não, não tô falando isso, não. é, Hoje eu vou chegar para frustrar as crianças. Não, não é, é isso, não. uhum, total. Mas que se isso acontecer, isso é um aprendizado para a criança. E, ao Uhum, mesmo tempo, outras emoções, como a alegria, a euforia, porque quando a gente compete, a gente fica eufórico, a gente é, tem aquela energia que vem, a gente fica mais atento. Porque é da nossa espécie, é do nosso universo animal. Ou seja, nosso uhum, cérebro ele tem uma parte ali que trabalha pela 100% emoção, sobrevivência e não é, pela razão. E esse lado faz parte desse lado da competição, né? É da uhum. competição entre espécies, em todos os animais, ou competição de diferentes espécies, uma coisa da sobrevivência, né? Então, quando a gente acessa esse estado, é um estado de emoção muito. Como que eu falo assim? Quando não é verdadeiro, é espontâneo, muito espontâneo. Espontâneo, muito Acontece, espontâneo. pega e acontece ali aquela emoção, né? Então faz com que a gente acesse esses lugares. E eu acho muito rico, porque proporciona espaços, né, experiências com as crianças, seja coletivamente ou seja individualmente. Uhum. Então, quando a gente bloqueia essa experiência da criança, a gente bloqueia que ela acesse essas emoções, sabe? E eu acho que o brincante, o educador, ele não está nesse lugar de bloquear experiências. As experiências de preconceito, né, de briga, isso sim,
Mas a Uhum. experiência do brincar, eu acho que não cabe a nós negar essa experiência porque a gente acha que ela pode trazer alguma emoção que é vista como negativa, porque para mim nenhuma emoção é negativa. Então, eu Uhum. não gosto de trabalhar a competição porque ela traz o sentimento de frustração. Mas, cara, frustração não é ruim. A gente, Uhum. é nosso, é da gente. A gente que coloca emoções nas caixinhas de bom ou ruim, né? A Uhum. frustração é completamente importante para o nosso desenvolvimento humano. Ela não é Uhum. ruim, ela faz com que a gente cresça. Então, perder é importante. Iris, mas vai ter criança que não vai saber lidar com essa frustração. E não cabe a nós, realmente, não cabe a nós, enquanto brincantes, que vamos estar ali com a criança 1 hora, 2 horas, 3 horas, que seja, a gente não tem esse trabalho, né? A gente não consegue, em 3 horas, trabalhar esse sentimento, essa emoção na criança, né? Aham. Então, o que eu aconselho? Se vocês notarem que existe algum incômodo exagerado que vai tirar esse espaço de conforto das crianças, eu acho melhor você evitar naquele momento, né? E proporcionar outras brincadeiras, ou trazer o equilíbrio, ou, por Uhum. exemplo, uma criança perde, mas nunca sai. Por exemplo, eu faço batata quente. Se a criança Uhum. sai, ela vem me ajudar. Ela vem cantar o batata quente comigo. E aí É, já aconteceu várias vezes de que a criança ela quer perder porque ela quer cantar o batata quente. Ou seja, você dá um novo sentido para esse lugar de quem perdeu, até mesmo por uma estratégia nossa de não perder crianças na hora da festa, né? exato, exato. E Também. assim, a gente vai equilibrando, porque, claro, pode acontecer, é comum de acontecer, a gente vê uma criança que fica, assim, absolutamente frustrada e não está preparada para poder lidar com aquela frustração naquele momento. E aí, sim, não vale a pena a gente trazer um desconforto, né? Uhum. Um desrespeito com a criança. E aí a gente evita de trabalhar isso nas festas, mas é muito simples. E outra coisa, se acontecer de uma criança chatear, a gente não precisa de falar assim, não fica chateado, não. Não, pelo contrário, acolhe o sentimento. Nós, enquanto adultos, a gente não tem que negar nenhuma emoção das crianças, a gente tem que acolher. Eu Uhum. percebi que você ficou frustrado porque você perdeu. Uhum. Mas eu também. Não, e o mais legal é quando a gente fala assim, eu também fico frustrado quando eu perco. Porque a gente É. desce lá daquele pedestal, né? E a criança fala, nossa, realmente, isso é uma coisa que eu senti, mas todo mundo sente. Uhum. Então, vamos brincar agora, vamos continuar brincando. E eu tenho certeza que você, quando brincar de competição, tanto você pode ganhar quanto você pode perder. E se você Exato. ficar frustrado, eu tô aqui. A gente vai brincar, eu te dou um abraço, você quer um abraço? Então, acho que é muito mais Nossa. legal a gente trazer isso das emoções, de Uhum. acolher, do que negar. Porque a gente vira e fala, né? Não, não preocupa, não. Perder É. não é nada disso, não. Não. Não, passou. Vamos lá ganhar, então. Tipo E assim. triste. Não fica triste, não. Não chora, não. Não precisa disso, É. não. A gente tem essa Uhum. mania, né? E não Nossa, permite que sim. a criança trabalhe E essas emoções. quando a gente desce lá do nosso pedestalzinho, né, velho, a gente vai até a criança, nossa, isso faz tanta diferença, sabe? Faz Porque a mesmo. criança, ela se identifica e ela fala assim, ah, é possível, você também sente isso? Aí é o próprio alívio para poder ir lá e continuar brincando e aí lidar melhor com com a perda. Ah, vou ganhar, vou perder, mas se eu perder eu vou ter esse abraço. Ah, mas se eu perder também, eu vou ir para a roda para poder cantar batata quente. Aí vai ressignificando, né? Uma coisa que eu pensei aqui é que a gente fala, tipo assim, das brincadeiras que às vezes o momento de competição que nós definimos na festa, que a gente propõe na hora da brincadeira, mas também eu tô pensando aqui que algumas brincadeiras que, por exemplo, eu já fiz, sei lá, momento de origami, eu já vi que duas crianças, elas instauraram a competição com elas, por exemplo. Porque eu já, em festas, eu já fui ensinando alguns modelos de origamis que não eram tão difíceis e tal, as crianças foram fazendo juntas. E aí eu lembro de um dia, isso aconteceu mais vezes, mas teve um dia que aí um menino, assim, mais ou menos na faixa de 8 anos, eu acho que o primo dele também estava lá, e ele pegou e falou: vamos ver quem faz primeiro? Então, tipo assim, a brincadeira em si, ela não era de competição, sabe? O momento não era de competição, mas os dois ali, eles fecharam um momento de competição, que ambos ali estavam trabalhando essa competitividade, e eles foram,
sabe? Então eu fico pensando nisso também. Como às vezes algumas brincadeiras, elas não são competitivas por si só, mas algumas crianças no momento elas fazem ser também, Verdade. não é? Verdade. Sim, e a gente também, enquanto adulto. E quando a gente compete com o outro, sem o outro nem saber que a gente está competindo com ele? Todos os dias, quase. Então, assim, é da gente, né? Da nossa É. natureza. Então, Iris, eu gosto mais de trabalhar jogos colaborativos. Que bom! Que Uhum, legal que se você se identifica com esse tipo de jogo, esse tipo de brincadeira, porque a gente, enquanto brincante, a gente vai gostando mais de umas brincadeiras, né? A gente vai se identificando mais com certos jeitos de brincar. Então, eu uhum, amo a brincadeira musical. Então, é obviamente que eu vou fazer mais brincadeiras musicais. Mas o meu conselho está em você não se fechar para outras possibilidades. Porque o problema não é você fazer brincadeiras de colaboração. O problema é que você não se permita fazer brincadeiras de competição por uhum, achar que aquilo é proibido, né? Por achar que aquilo uhum, não pode. Então, eu já vi várias pessoas falando, até vendendo essa ideia, né, para os pais. Ah, competição não, aqui a gente trabalha só a colaboração. E tudo bem, eu não estou falando que está errado, não. Respeito completamente todo mundo que faz essa escolha uhum, e quer trazer essa ideia, mas trabalhar a competição é super legal e, sobretudo, que a gente coloque nesse lugar de acolher os sentimentos, né? E de uhum, olhar com muita observação aos detalhes, né? Aquele olhar sempre atento de, opa, tô vendo que uhum, ali, ó, o Caio, ele tá ficando muito frustrado quando ele perde. E ele, eu tô vendo que a Valentina, ixi, a Valentina, ela fica assim, fora de si, ela não aceita perder, ela chora, e aí tá virando uhum. um grande conflito, e poxa, essa brincadeira tá ficando. Aí você vai falar, ai, mas foi a Valentina que estragou. É porque a situação como ali por si só tá causando um desconforto, não vale a pena a gente permanecer nela. É nisso que eu Aham. penso, assim. Mas não quer Sim, dizer que a gente é proibido de colocar no nosso planejamento qualquer tipo de brincadeira de competição. total. E eu penso também que talvez algumas pessoas, grupos, talvez, não sei, talvez seja realmente uma preferência de trabalhar com brincadeiras colaborativas, mas também que talvez não perceba essa perspectiva da competição, sabe? Que talvez tenha tido já algumas experiências e visões de competição com crianças de uma maneira muito difícil, que vai dar treta, as crianças vão ficar chateadas, o que que eu vou fazer com isso? Então é melhor não, vou ficar aqui na colaborativa também, sabe? Então, Uhum. né, é uma possibilidade também, mas que também, quem prefere trabalhar com colaborativa, seja feliz, brilha e arrasa. Uhum. Com Uai, certeza, vai eu fazer o penso dessa quê? mesma forma. Não Mas é? que não se bloqueie por achar que é proibido brincar de competição com as crianças, não, pelo contrário. Uhum, E, gente, é urgente. Quem trabalha com criança, e também até com uma questão de desenvolvimento emocional nosso humano, a gente precisa urgentemente de parar de colocar as emoções em caixinhas, do bom e uhum, ruim. Não existe emoção boa e não existe emoção ruim. Existem emoções que acontecem com todos os seres humanos e existe como a gente lida com essas emoções. E uhum, existe o bloqueio que a gente traz para elas, né? Ah, porque eu não posso sentir medo. Ah, porque eu não posso sentir frustração. Ah, porque eu não posso sentir raiva. Ah, porque eu não posso sentir tristeza. Ah, porque, enfim, claro que pode e nada disso é ruim. Nada disso está uhum, ali na caixinha do mal. Assim como alegria, euforia, encantamento, ansiedade, nada disso também precisa ser colocado como bom. São uhum. coisas que acontecem com a gente, né? Total, mana, total. É como a gente vai lidar justamente com ela, sabe? Porque realmente, tipo assim, não sei, sabe? Pode ter momentos de desconforto de emoções, igual, por exemplo, é, ah, eu vou sentir fracasso e tudo mais, e essa sensação no momento me deixou desconfortável. Mas eu não trabalho ela antes na minha cabeça como um bloqueio de falar, velho, como essa sensação provavelmente vai me deixar assim, eu não quero sentir. E aí isso vai virando uma bola de neve. Uhum. Totalmente. Uma bola de neve. Porque aí vira um distanciamento. Eu não quero sentir, o medo veio, não, eu nego. E aí nega, mas ele ainda tá, só que você não reconhece. Então, embora, tipo assim, a sensação do fracasso, perdi a brincadeira, tô com raiva, ela exista,
deixa existir, lida com ela, a gente vai, né, vai aprender, a vida tá aí para isso, né, velho? Cada vez a gente vai entendendo como lidar com elas, mas deixando ela fluir, né, velho? Porque se a gente pensa que ela não é boa e o que é bom, consequentemente, a gente não quer pra gente, a gente vai começar a empurrar essas outras emoções, né, dessas caixinhas do mal. Sim, é muito. A gente tem essa mania mesmo, e eu acho que não presta de nada a gente fazer isso. Só Uhum. presta de fazer isso, você tá falando mesmo, bloquear e não reconhecer e não aprender a lidar com essas coisas que são Sim. naturais nossas, dos seres Aham. humanos. Total. Ô, amiga, a gente conversou sobre. A gente tá falando sobre as competições e tananã e tananina. Quais tipos de competições podem existir para você essa pergunta, amore? É o que eu ia começar a falar no princípio, eu falei, não, a gente falar sobre isso especificamente lá no Viu? final. Porque existe a gente competir em equipes. Por exemplo, um jogo de futebol, né? Uma brincadeira de futebol, uma brincadeira de queimada. Tem as equipes, a equipe A e a equipe B. Tem como fazer equipe A, B e C, né? Tem como fazer Uhum. ali uma competição de caça-tesouro com A, B, C e D. Então, tem esse tipo de competição em equipe. E o que que acontece especificamente nesse lugar da competição em equipe? Existe a colaboração também, não é? Existe Porque total. a equipe que você faz parte está unida, vai colaborar pelo objetivo de competir com a outra, né? Então, esse espaço de competição em equipe, ele existe e nas brincadeiras é muito comum que a gente veja jogos de equipe. Então, duas fileiras para fazer uma corrida e aí corre de saco e volta. Aí o Uhum. segundo pega e corre o saco e volta. Isso é um tipo de brincadeira de equipe. Tem Uhum. também de competição em É. equipe. E Uhum. tem também a competição individual, que é eu versus você. Ou é eu versus você, versus não sei quem, versus não sei quem. Né? Que pode ter esse momento de competição grande. Por exemplo, o morto-vivo, só sai um ganhador, mas É. começam 20 jogadores, por exemplo. Então, Uhum. aí tem um momento de competição individual. Aí não há essa colaboração entre uma equipe, mas existe esse ato de competir com o outro, né? E existe, por último, eu acho, para mim, na minha visão, que existe a competição pessoal. A competir com a gente mesmo, sabe? De, por exemplo, a gente tanto se superar, quanto também numa brincadeira onde a gente não fica ali dando evidência para quem ganhou ou perdeu. Por exemplo, eu falo, quando eu disser sim, vocês vão dizer não. Quando eu disser não, vocês vão dizer sim. Sim, sim, sim. Não, não, não. Aí você quer ganhar. Porque você quer ganhar. Uhum. Você não quer perder, você não quer perder essa competição. Só que ao mesmo tempo, se você perder, vai ser com você mesmo. Você vai rir de você ali daquela situação e vai continuar a sua vida, porque não foi dada evidência para esse momento do ganhador, não foi tirando quem perdeu, né? Uhum. Então, eu acho que é um tipo de competição. E essa competição pessoal, ela é muito legal também, porque você se desafia, né? Então, vamos supor que hoje eu estou fazendo um circuito. Aí eu consigo fazer esse circuito em 10 segundos. Aí amanhã eu vou tentar fazer em 7. Então, você se É. desafia a romper ali, a bater suas metas, né? A melhorar os seus resultados. Eu acredito isso como um tipo de competição. Não sei Uhum. se é teoricamente correto dizer sobre essa palavra, não, mas eu acredito nisso, nesse lugar. E aí, qual que é melhor, Iris? Nenhum. Qual que é pior? Nenhum. Todos, cada um tem seu lugar, né? Só que existe também o que cada um vai se identificar, porque eu já vi pessoas falando, eu não me sentia confortável com a competição quando eu era aluna na escola, na educação física, por exemplo. Eu Uhum. gostava só quando era uma competição pessoal, né? Onde eu rompia os meus limites. Tem também essa identificação. Aí, na visão dessa pessoa, vai ter que é melhor do que o outro, né? Vai ter melhor e pior, vai ter essa Uhum. classificação. Nossa, e a competição, assim, ela vai aparecendo em tantas brincadeiras mesmo. Eu lembro de uma vez, eu veio assim essa memória pra mim, eu acho que eu tava no ensino fundamental ainda, e aí eu acho que tava um dia de chuva na escola, e aí eu tava com uma amiga, eu não lembro quem tava comigo, mas a gente tava na janela da sala, acompanhando, tipo assim, a gota que caía da janela, e aí, tipo assim, porque vai cair nas gotículas, as gotículas da janela, e aí elas vão descendo em algum momento, né? E aí a gente
competia, tipo assim, né? Ai, ó, essa gota, esses 2 vidros pra cá é meu, esses 2 vidros pra cá é seu. E aí, a gota que chegar primeiro embaixo ganha. E aí, tipo assim, era uma coisa muito, muito suave, assim, porque também era uma competição que não dependia da minha ação, sabe? Não era eu que tava fazendo, era a chuva que tava caindo e que se chegasse lá embaixo eu iria ganhar, sabe? E aí, nossa, são tantos tipos. Eu acho que esse tipo da competição pessoal também, nossa, eu acho que ela tá muito presente, tanto no meio das brincadeiras, quanto não também, sabe? No decorrer do dia também, às vezes você vai fazer alguma atividade, aí você quer fazer de uma maneira diferente, ou você quer fazer mais rápido, ou de um jeito que você nunca fez, aí você se desafia, sabe? Tipo assim, ah, não, eu vou fazer a comida aqui, eu vou fazer tal coisa, vamos ver se dá certo. Vou fazer um bolo, olha só tô eu em casa, sabe? Mas eu vou colocar um tempo aqui, eu quero ver se vai dar certo, e esse vai ser meu desafio comigo mesmo de hoje também. Sim, sim, muito comum a gente fazer isso, né? De estar ali fazendo, de romper, né, de avançar nos seus resultados, de melhorar, de crescer os seus resultados. E aí, nesse tipo de competição pessoal, fica muito claro da gente ver aquilo que a gente começou a conversar lá no princípio da live, sobre a competitividade como uma característica a ser trabalhada, desenvolvida e ser Aham. buscada pelas empresas, por exemplo, né, que a gente ouve tanto essa palavra no ambiente empresarial. A competitividade é bacana porque a gente cresce, a gente está sempre em movimento. Então é o que eu falei, né? É ali do nosso sistema límbico, aquele ali que responde emocionalmente no nosso cérebro e faz parte da nossa sobrevivência, a emoção. Uhum. Uhum. Faz parte, a emoção não, a competição. Então, assim, não é uma coisa racional. Uma vez que você ativou esse lugar de competir, pode ter gente que vai se sentir desconfortável, mas vai mexer com todo mundo. Vai Uhum. levar para esse espaço, né? E eu acho que nós, enquanto brincantes, a minha opinião única é que a gente não tem que ser julgador de experiências, Uhum. sabe? Assim, Uhum. proibir que uma criança viva uma experiência porque pode trazer algum sentimento de frustração ou não, pode trazer Uhum. algum desconforto. É claro, proibir experiências que sejam desrespeitosas, né, que sejam preconceituosas, isso é óbvio. Mas Uhum. nem tô considerando isso, porque é tão óbvio, mas tão óbvio que a gente nem tá considerando essa questão Sim, do sim. preconceito e do desrespeito. Mas pensando nisso, né, eu não vou ser curador de experiências, não. Eu vou deixar Uhum. que a criança perceba aquilo, né? Que Uhum. ela vivencie aquilo e ela perceba se ela se sente confortável ou não em Uhum. competir, em ajudar, porque para algumas crianças colaborar também não é confortável, não. Você acha? Nossa, também não, pra ela é o Também ó. é um desafio, também é um desafio para É. trabalhar com o outro, para trabalhar consigo mesmo, para ter autoconfiança, para ter autoconhecimento. E se a gente se coloca nesse lugar de curador de experiências, de julgador de experiências, a gente mina muito a nossa potência enquanto brincante, né? É a Uhum. gente proporcionar aquilo para a criança e aprender a lidar com cada uma delas. Por quê? O momento que você está ali vivenciando uma brincadeira com as crianças, vai ter algum resultado, vai ter Uhum. alguma emoção. Então, mesmo que você evite, eu não vou trabalhar com competição, não. Mas mesmo se você falar isso, você ainda assim vai lidar com crianças que têm alguma outra dificuldade, vai lidar com desconfortos, né? Vai lidar com desafios, vai lidar com imprevisibilidade. Então, a gente tem que trabalhar essas características, né? Uhum. Uhum. Ô, amiga, e você acha que a competição, você tem uma faixa de idade que você acha que é melhor se trabalhar a competição ou não? Adorei essa pergunta, porque. Nossa, agora que eu tô lembrando outra coisa. Calma. Adorei essa pergunta da competição para faixa etária. Olha só, o que eu falo sobre faixa etária? Eu acho que é observação e prática nossa enquanto brincante, né? Condutor dessas atividades. O que eu gosto de fazer? Cada brincadeira, eu gosto de escrever observações ou fazer notas mentais sobre elas. Essa Uhum. costuma funcionar muito bem com tal faixa etária, essa costuma funcionar melhor com outra, ou com tal faixa etária não funciona muito bem. Então, eu estou sempre avaliando essas brincadeiras nesse sentido, na minha experiência. Por quê? Porque na sua vai ser diferente. Então, tal brincadeira, pela sua experiência, pela sua forma de conduzir, vai ser diferente, né? Ou às vezes uma única brincadeira
para tal faixa etária, ela pode acontecer para... Vamos dar um exemplo claro. A brincadeira de corre-cutia para crianças de 4 anos, pode acontecer para crianças de 8 anos. O que que muda? A forma como eu conduzo elas, né? A forma como Perfeito. eu levo. Às vezes, para crianças de 4 anos, eu vou trazer mais a imaginação, uma história para introduzir, né? Vai ter mais o elemento da música que a gente vai brincar. E com as crianças de 8 anos vai estar mais nesse lugar da competitividade. Então, eu poderia trazer para vocês que essas brincadeiras mais competitivas, elas são boas de trabalhar com crianças maiores de 6, 7 anos. Só que eu não quero dizer... Por quê? Porque as crianças já começam a entrar em contato com esse lugar e vão elaborando isso. Mas eu não quero dizer como uma regra estrita, porque senão a gente pode não experimentar com crianças menores, que pode ser uma experiência rica, né? Então, eu não vou... não vou levar essa brincadeira para crianças de 4 anos, não, porque é competição e criança de 4 anos não gosta de competição. Quem disse? Quem disse? Então, não se bloqueie para não deixe, né, de experimentar as brincadeiras para faixas etárias porque você está achando que ela não vai funcionar bem. Experimente e comece a descobrir como que a sua condução muda quando você está com crianças de 4 anos, de 3 anos, e como a sua condução muda quando você está com crianças de 7, 8, 9, 10. E às vezes uma única brincadeira ela pode acontecer com essas faixas etárias, desde que a sua forma de conduzir seja diferente, né? A gente já conversou sobre faixa etária por aqui, não já? Não sei, eu acho que muito assim, uma pincelada. Então, se a gente não tiver conversado, depois a gente pode trazer esse tema de faixas etárias, né? Sim, eu também acho. Mas assim, no geral, né? Eu acho que, assim, quando as crianças são maiores, são crianças de 10, de até menos um pouquinho, de 8, 9, 10, 11, 12, eu acho que são crianças que gostam muito de trabalhar com os jogos de equipe, né? Funcionam muito bem. A gente consegue trazer jogos também que já sejam para crianças alfabetizadas, né? Que brinquem com palavras, com Exato. números. Mas não quer dizer que as outras crianças não vão brincar. Por exemplo, o Bento tem 5 anos e ele gosta muito de brincar. E a gente tem trabalhado muito, porque teve um momento em que ele estava se frustrando absurdamente. Então, quando ele começava a perder, ele já parava de brincar. Então, eu tô perdendo, eu paro de brincar. E como é que você vai trazendo esse... Quando você faz um trabalho continuado, como é que você vai elaborando essa habilidade com a criança, né? Uma vez eu perco, uma vez eu ganho. E deixa ele sentir esse sentimento de perder. E a gente conversa, e eu pergunto o que você está sentindo, o que você gosta ou não disso. Né? Outras vezes eu não dou conta, outras vezes ele perde, se irrita muito, e eu não vou nem conseguir trabalhar sobre isso com ele, vou deixar ele lá no cantinho dele ali, porque eu também me irritei, eu também me frustrei, a gente também entra em contato com essas emoções, né? Mas eu tinha esquecido de falar sobre a premiação, amigo. A gente falou da competição. É. Eu não gosto de premiar na brincadeira, porque para mim a brincadeira já é o prêmio por si só. É bem Perfeito, acabou. Não simples precisa falar isso. mais nada. Não precisa É falar mais nada. simples Fechou com isso. chave. Iris, mas e se for um jogo de futebol, um campeonato? Mas aí já virou esporte. Já tem outro lugar, não é o lugar da brincadeira. Então, brincadeira é o prêmio por si só. Não existe a necessidade de que você coloque um prêmio para que a criança se envolva mais e melhor com essa brincadeira. Inclusive, eu te chamo para refletir. Se a sua brincadeira hoje que você faz prêmio, né, se você tirasse esse prêmio, como é que seria essa brincadeira hoje? Ela funcionaria? Porque se ela não funcionasse sem o prêmio, será que é uma brincadeira que vale a pena você continuar fazendo? Total. Não. Sim, amiga. E eu vou te dizer também que tem vários tipos de prêmios, né? Às vezes a gente pode pensar que pode ser um prêmio, que pode ser uma lembrancinha, pode ser algo físico, mas também pode ter algum estímulo emocional para o time que ganha. Por exemplo, se uma criança que ganhou, o prêmio dela pode ser uma porrada de elogios. Ai, você foi ótimo, nossa, e dá um abraço. E aí a outra criança que perdeu, tipo assim, isolada.
totalmente. Então, como que a gente pensa também esses tipos de compensação, sabe? De premiação, que não seja talvez algo físico, mas também seja é, algumas ações para aquela criança ou aquele grupo que ganhou, enquanto a outra, você perdeu. Olha só também. São várias coisas, vários níveis de premiação, Real mesmo. Você tem toda a razão. A né? gente. Eu não tinha pensado sobre isso, né? Mas a gente também se coloca nesse espaço de elogiar, de enaltecer, sendo que Uhum, o que tem que ser enaltecido, às vezes, é simplesmente eu te acolho, eu te percebo. Acho que uhum. é mais do que parabéns, você é incrível. Né? É, você. Tem até a diferença entre elogiar e encorajar, porque elogiar é deixar a criança dependente da aprovação do outro, né? Da sua Aham. aprovação, da aprovação externa. E encorajar é fazer com que a criança, ela por si só, ela se valide, né? Então, por exemplo, ai, que Uhum. lindo o seu desenho, eu amei o seu desenho, que desenho perfeito, que desenho incrível. Por que não? Eu achei interessante o seu desenho. O que que você gostou? O que você acha desse seu Uhum. desenho? O que você sentiu ao desenhar ele? Eu acho que a gente vai Exato. dando mais autonomia e criando crianças que não fiquem dependentes de aprovações externas, porque a gente, enquanto adulto que foi criado nessa lógica, sabe o quão difícil é a gente lidar com essa aprovação externa, né? Nossa, quantas coisas a gente já deixou de fazer por esperar a aprovação externa, né? A Nossa, aprovação do amiga. outro. Ou não tem como não, viu? Se a gente pode não trabalhar isso com as crianças, é assim, brilho. Porque assim, isso aí, nessa lógica que a gente foi criada, isso aí bateu demais na gente, sabe? Tanto de coisa mesmo que Uhum. a gente não fez, que a gente ficou titubeando, tipo, ai, será que não, será que não? E um tanto de sentimentos que às vezes a gente ocupa dentro de nós, assim, sentimentos que são, por hora, muito desconfortáveis no momento, e que a gente começa a minar a nossa ideia, a nossa criatividade, e tudo vira. Parece que não vira nada, parece que não é nada. Se eu não tenho alguém para elogiar, alguém para ver o que eu estou fazendo, então eu mesmo, será que consigo dar esse crédito nas minhas coisas? Sabe? Será que a gente também sabe reconhecer as coisas boas que a gente faz, né? Aí isso afeta muito a nossa autoestima, né? E também a das Nossa. crianças. Então, Uhum. acho que a gente, nesse lugar do brincante, a gente não tem que dar esse tipo de premiação. Como você bem disse, né? Nem premiação física, brinquedos, bolas, dinheiro. Já vi brincante que dá dinheiro para criança. Nossa, que isso. E nem muito menos esse tipo de elogio, né? De ficar enaltecendo características Uhum. em detrimento do outro, né? Especialmente isso. Ah, parabéns, você ganhou. Ah, você não. É, você não ganhou, tá? Você, olha Talvez da só. próxima. Eu tô falando que não que você não ganhou, mas eu estou falando aqui, ó, que essa pessoa foi fantástica, então, consequentemente, você não, mas eu não tô falando isso. É, Olha só que loucura, né? não, e como a gente adulto quer que a criança aprende? Você tem que aprender a lidar com isso. É Uai, normal a gente ganhar e perder. muito fácil dizer, né? Muito fácil. Dando dinheiro, imagina. Ô, mana, olha só, então a gente tem um tempo ainda e eu quero te perguntar se você era ou é competitiva. Como que é essa palavra aí pra você? Amigo, eu sou uma pessoa, eu acho que mais competitiva comigo mesma, né? Eu gosto, né, de me desafiar e estar sempre em movimento. Quando eu era criança, eu brincava. Como todo mundo, né? A competição, ela acessa alguma coisa na gente. E ela Uhum. acessava em mim. Então, eu brincava, né? Gosto de estar ali ativa no jogo, gosto de competir. Mas tem alguns tipos de competição que me deixam desconfortáveis, sabe? Especialmente competição cognitiva, Nossa. aqueles jogos de pergunta e resposta, aqueles jogos de, sei lá, eu tenho um pouco de dificuldade com eles, sabe? Mas não quer Uhum. dizer que eu não seja competitiva. Só não acho que é aquela super característica que se destaca em mim. Mas você, né, amigo? Nem vou te perguntar. Eu ia falar assim, e você, Titi? Não. Como Amiga, amiga pessoal dessa pessoa, eu já sei que o Thiago é competitivo e pronto. A gente pode encerrar esse podcast.
A gente não precisa falar mais nada. Eu não vou nem falar nada. O Thiago, Ai, gente, o Thiago já falou aqui no meio dessa live que ele compete para ver qual água, qual gota de chuva chega primeiro na janela embaixo. do carro. Ai. Então, sinceramente, alguém precisa de, né, de ouvir essa resposta? Thiago, você é competitivo? Ô, amiga, eu sempre lidei também isso muito tranquilo. Aí veio até um cabelo pra me mandar calar a boca. Amiga, eu sou em todos os sentidos, tanto comigo mesmo, que eu fico chateado comigo mesmo, que às vezes eu só quero uma paz, e aí às vezes eu fico, tipo, fritando, eu falo, ai, Thiago, nossa, mas também quando eu consigo algo comigo mesmo é ótimo. E Aham. aí, mas quando tem competição, se for um jogo, cara, eu vou lutar, eu vou te A gente já dizer. brincou muito juntos, viu, Thiago? É daquele tipo que desfaz amizades, viu? Ou, tipo assim, cara, eu lembro, você tava falando dessas competições de cognição e ai, perguntas, não sei o quê. Eu lembro de um dia, que isso tem anos já, assim, eu tava brincando com a minha irmã, assim, sabe aquele Quest, aquele jogo lá de perguntas e respostas e tal? Aham. Ah, qual que é a capital de não sei qual país, enfim. Aí eu lembro que esse dia a gente tava brincando, tava eu, minha irmã e um primo, isso tem anos já, mas eu nunca me esqueço disso, tanto que eu peguei ranço desse jogo, porque a gente tava brincando, e aí, tipo assim, dependendo se fosse uma pergunta que a minha irmã sabia, aí ela virava pra mim e falava assim, nossa, você não sabe essa resposta? Ah, E aí eu começava a me irritar, né? Isso foi umas duas vezes. Na terceira vez, eu peguei e falei assim, olha só, você brinca então, porque eu não sei qual é a resposta, e aí você fica me xoxando, então a gente também não vai brincar. Porque eu que não sou eu que vou dar a resposta, não sou eu. Aí você fica me diminuindo, você sabe qual, você só sabe só porque você tá lendo, velho. Aí, aí eu fui, entendeu? Porque fica me tirando. Se a brincadeira ela é da tiração e a gente vai xoxar, esse é o propósito, a gente vai xoxar. Agora, se é. Porque é a vez da pessoa falar, cara, é o jogo, é a resposta dela. Aí eu sou xoxado porque eu não sei. Como que eu vou saber qual é a capital lá de um país lá longeão? Tipo assim, entendeu? Da Oceania. Ah, alguém me notou poupe. um pouquinho de competitividade por aí, meus amigos? Eu não Alguém notei. notou a frustração? Ou, e aí eu falo assim, que é isso? E eu vou te dizer mais. Não só com brincadeiras, tá? Porque esses dias, um tempinho, uns meses assim pra trás, foi mês passado, eu tava andando de patins e tal, aí, de novo, a minha irmã, né, me deu esse colar aqui, ó, de presente. Vou até mostrar. Ela me deu de presente de aniversário. E aí, um colar super lindo e tal, não sei o quê. E aí, mana, ele se perdeu, assim. No dia, ele perdeu, a gente não conseguiu achar. E eu fiquei muito triste, porque, nossa, significava muito pra mim, sabe? Aí vem a frustração. E aí, a minha irmã tava lá em casa e ele falou: Não, ô irmão, tipo assim, deixa aí, depois eu compro outro pra você, não sei o quê, sabe? Não, não vamos estragar a noite. Não vamos estragar a noite porque sumiu. Não vamos fazer isso, não. E eu, não, tudo bem, velho, tudo bem, entendeu? Eu ganho o negócio no mesmo dia, o negócio some. Então, assim, tudo bem, mana, mas eu não vou pensar nisso. Aí eu tava com um bolo de roupa suja, cheguei lá no cesto, assim, ó, sabe? Falando assim, não, mas eu não vou estragar minha noite, sabe? Peguei assim, eu fico bolado, mana. Tem hora que eu fico bolado, mas eu não sou de estragar amizades. Só que. Não, não sou, velho. Só se ela for muito competitiva, tanto quanto eu. Por exemplo, ou se você quer ver uma guerra acontecer, é você me colocar pra brincar com Jéssica Pierina. Jéssica é uma amiga nossa também, assim, que talvez. Eu ia falar um tanto quanto competitiva quanto o Thiago, mas não, eu acho que mais competitiva que o Thiago. Nu! Ou a gente já brincou, assim, na época lá da recepção dos calouros, de guerra de balão d'água. Ou eu era de uma equipe, Jéssica de outra. Não tinha dado o ok pra começar, né, a guerra. Ela pegou um balão e jogou em mim. Ela pegou um balão e jogou em mim. E aí que começou a confusão, porque eu já peguei, já joguei, aí a outra pessoa jogou. Ou gera uma loucura, assim, mas flui bem, mano. Ai, gente, ó, é assim, nesse nível, eu não sou competitiva, não, mas eu gosto de ganhar.
Acho que a gente gosta de ganhar, né, gente? É, gosta E eu sim. gosto muito desse movimento que a competição traz pra gente. De que a gente se coloca em desafio, que a gente rompe as nossas barreiras, que a gente está sempre em movimento. Acho que pra gente, enquanto empreendedor, né, ou brincante, isso é muito legal. Tá sempre em movimento, está sempre para frente. E acho que é isso que a competição vai trazer pra gente, né? É. E lógico, gente, é o que eu disse e vou repetir. Se as crianças estão se sentindo muito desconfortáveis com aquela situação, aí também não vale a pena continuar, né, com a Uhum. competição nesse sentido. Mas talvez existam outras formas de se trabalhar essas habilidades, né, que aos poucos a gente pode trazer para as crianças. Uhum. E, e vamos em frente. Para mim é sobre isso, assim, Tô- é sobre como a gente vê as coisas e não sobre como as coisas são definitivamente. Ah, brincadeira de competição é bom, brincadeira de competição é legal. Não, Uhum. ninguém é ou não é. As coisas é como a gente vê e como elas acontecem, né? Sim. Especialmente nesse universo do brincar, especialmente nesse universo da infância. Uhum. É o que eu falei na última live também, sobre que, assim, se a gente for numa festa, em algum evento, no mesmo lugar, se for o mesmo espaço, as mesmas crianças, se a gente faz uma festa, um evento hoje, e se a gente voltar na semana que vem com o mesmo cenário, as mesmas pessoas, com Já certeza, não vai ser a sempre. mesma. Não precisa nem ser daqui uma semana, pode ser amanhã, sabe? Eu É. posso propor as mesmas coisas, as mesmas brincadeiras, as mesmas coisas. Só que eu não sei como que, por exemplo, o que a gente brincou hoje afetou naquela criança, ou mesmo como o dia daquela criança tá e tá afetando ela de alguma maneira, sabe? Que pode ser que ela ficou fora de brincar nesse dia a brincadeiras de competição e tal, isso não pegou tão bem para ela e talvez no outro dia ela tá lá e tá super lidando melhor com isso, sabe? Então é realmente um trabalho de observação profunda, sabe? Do espaço, das crianças. Tá sendo confortável ou não tá? Se tá sendo desconfortável, será que é possível transformar, né? E chamar essa criança de novo com uma participação ativa da brincadeira e não negar o que ela tá sentindo. Agora, se realmente o que você falou pesou, realmente não tá dando, deixou desse lugar prazeroso, não naquele dia não foi possível essa participação daquela criança depois do fracasso, por exemplo, então assim, vale a pena repensar naquele instante, É né? por isso que eu gosto muito de bater na tecla que tem muitos brincantes que querem aprender brincadeiras novas. Ah, Iris, me ensina brincadeiras, me ensina brincadeiras. Como que eu aprendo brincadeiras novas? E aí no meu feed aqui do Profissão Brincante, você pode aprender várias brincadeiras. Mas Uhum, não é sobre saber brincadeiras, né? Aprender um punhado de brincadeiras é só uma questão de tempo. Isso é uma coisa para vocês anotarem. O que é importante a gente pensar é como a gente conduz. Como a gente começa a ter um olhar sensível e estratégico para a gente conduzir essas brincadeiras, a ponto de que a gente consiga observar que tal brincadeira está gerando um desconforto, uhum, né, para a gente poder mudar, que tal brincadeira está começando a esfriar para a gente mudar, que tal brincadeira funciona com uma outra faixa etária, com crianças de 7, 8 anos, mas que podem funcionar também com crianças de 3, 4 anos, desde que eu conduza de uma outra forma, né, como uma outra fala. Então, uhum, gente, o brincante, se ele foca só nas quantidades de brincadeira que ele quer fazer, ele nunca vai crescer enquanto brincante, porque ele tem que focar também em trabalhar essa habilidade dele da condução. E como que eu trabalho isso? Através de duas vertentes. Uma é o estudo mesmo e a outra é a prática. Como que eu estudo, Iris? Estando aqui nas nossas conversas, nas nossas reflexões, fazendo leituras, vendo vídeos, fazendo aulas, né? Até uhum, aqui com a profissão brincante. E a prática, porque também é quando a gente está em contato com a criança que a gente começa a observar com mais sensibilidade, né? uhum, uhum. Nossa, a gente pode. Não é com. É claro que, tipo assim, o estudo é uma coisa, a prática é outra, porque assim, se a gente. É muito importante a gente participar desses momentos de conversa, de reflexão, porque isso vai aplicar quando a gente for lá na prática, mas é com o tempo que a cada festa, a cada evento, a cada tipo de criança, de personalidade, essa imprevisibilidade ela vai estar no nosso trabalho para sempre. Para Sim. sempre. E Então, que assim, a bom, né, gente. amigo? Nossa, que bom, eu digo, sabe? Então a gente vai criando, vai aumentando realmente repertórios nesse sentido de possibilidade,
Eu não Sabe? aguento o Tipo Thiago, assim, gente. lá em cima, né, que eu levantei minha mão. Olha só, tá até com luz. Mão esquerda de luz. Ai, sabe? É isso, amiga, eu penso. Joguei aqui. Demais, demais. E para finalizar, eu lembrei de um caso que aconteceu com a gente enquanto a gente brincava. Eu dei o exemplo da batata quente, que quando uma criança perdia, ela saía e eu coloco ela para poder cantar a batata quente. Essa estratégia é uma estratégia que eu amo, né? De ressignificar os lugares da brincadeira, de criar novos lugares. A gente Uhum, estava brincando de uma brincadeira que se chama O Chão é Lava. E aí, nessa brincadeira, as crianças, a gente dança, fala dançando, dançando, e a gente grita: o chão é lava! E 3, 2, 1. Nesse tempo, todas as crianças têm que subir, né? Ou para uma cadeira, ou para um murinho, ou para um banco. Enfim, elas não podem ficar no chão, porque se elas uhum, ficarem no chão depois de 3 segundos, elas vão queimar na lava. E uhum, aí a gente fez essa brincadeira com as crianças queriam começar. Ah, eu quero falar o chão é lava. Aí vem fulano, aí vem Beltrano, aí vem não sei quem, aí vem não sei quem. Toda hora era um. Só que todo mundo queria brincar. Todo mundo queria falar o chão é lava. Então eu colocava elas em roda, rapidinho. Eu apontava meu dedo, girava de olho fechado e parava em alguém. Vai ser você. E aí, cada hora era uma criança que gritava: o chão é lava. A gente ficou um tempão nessa brincadeira. E tinha uma menina que ela queria, porque ela queria falar o chão é lava. Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Agora você, por favor, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Depois de um tempão, eu girei e caiu nela. Essa menina gritou. Nossa. Essa menina gritou assim: viu? Viu? Deus funciona! Deus funciona! É só pedir pra ele que funciona. Quando você Nossa. estiver numa prova e tiver dificuldade, é só pedir pra Deus que funciona. Amiga, Foi assim, foi icônico. icônico, um momento icônico. Pra sempre na minha vida, Deus funciona é a frase que me move. Deus funciona, é só lembrar, tá? Numa coisa. É aquela frase, eu nunca vi um escolhido sem resposta, né? Que ela não ficou sem resposta. Ela falou, ela focou lá em Ela focou, ela Jesus. pensou, ela desejou profundamente até que saiu ela. E ela era Nossa. pouquíssimo competitiva, né? Vocês perceberam? Nossa, só assim, ó, apelou pra Deus, pensa só. É só pedir que funciona, Deus funciona. Ah, eu não posso lembrar disso em festa não, gata. Se tiver uma coisa assim, no momento que eu tô trabalhando, eu nem sei. A gente se desmontou na hora, é lógico, né? Claro, claro. Nossa, Ai, é muito bom. ai, Trabalhar com criança é muito bom, né, gente? perfeita, velho, perfeita, Deus funciona. Amigo, a gente pode ficar por aqui com esse que funciona, não funciona. Deus, ó, Nossa, ele Deus funciona. funciona. Pra mim, ponto final, não precisa mais de nada. Então, um beijo pra você, amigos. Até semana que vem com esses papos que são delícia. Nossa, delícia. Obrigado por hoje, as pessoas que passaram que ainda estão aqui também. Até quarta-feira, nove Até horas. quarta-feira. Um Passa beijinho pra rapidinho, uma você. semana. Beijo a você. Boa O tempo tá semana aí. voando, né? Vai. Uhum. Tchau, amigo. Beijo. Beijo.